Rapaziada, como vocês já ficam em polvorosa quando param de ouvir a minha voz penetrando seus ouvidos, eu tô aqui fazendo um podcast rápido para falar de um assunto que eu já tava discutindo há uns dias, inclusive cheguei a discutir com o Pedro Afonso do Corecon, assim, de maneira super técnica e tal, né? Sobre a questão da inflação. Bom, basicamente estavam falando que a Selic ela não tem no Brasil efeito sobre a inflação, enfim. Mas no caso assim de homogeneização macroeconômica, visão míope da estrutura de capital, entre outras coisas que assim não vem ao caso e eu não vou entrar muito no detalhe agora, mas que depois eu posso sintetizar a discussão breve, né? Porque enfim, no que tange a parte técnica não tem muito o que inventar, né? Aquilo que eu já falei na Mono, aquilo que eu já falei em vários vídeos, que inflação de custo não é um fator decisório. Ele é um efeito que tem efeitos secundários, né? Na estrutura de capital, também a questão dos juros da dívida pública aumentarem a dívida nominal não é o que, em primeiro lugar, causou a inflação, que depois tem que ser contida pelos juros, mas é um aumento na demanda agregada causado pelo aumento nos gastos do governo, que são componente da demanda agregada, que arrecatam em uma série de efeitos microeconômicos que posteriormente se desenrolam no índice de Las Pérez, no IPCA, né, no nível geral de preços. Mas vamos lá. Vamos falar de inflação, cara. Porque assim, um negócio que me incomoda muito, que eu percebi que é um problema nos austríacos, certo? É a questão que o Mises define lá no Ação Humana e alguns tratados monetários. Acho que ele fala isso também no Theory of Money and Credit, muito provavelmente ele fala. É que eu parei a leitura do TMC na metade. Essa é uma falha minha, eu vou ter que retomar do zero, que faz muito tempo que eu tava lendo isso daí. Mas vamos lá. Dificilmente eu vejo um economista de qualquer escola de pensamento ou visão ortodoxa, heterodoxa, entender qual que é a essência da inflação. Eu mesmo não entendia, né, no passado, né, ao longo dos meus estudos como economista. Mas vocês já devem ter me visto falar algumas vezes em live que a melhor definição que eu encontrei para a inflação como fenômeno econômico, essencialmente, é a definição do Gustavo Franco. Inclusive, eu acho que foi na Moeda e a Lei ou em alguma aula dele que eu vi isso, né? Basicamente, a Moeda e a Lei ele fala da história monetária e tal, e da relação com a legislação, juntando economia com direito. Eu acho que foi o cara que melhor entendeu o fenômeno da inflação. Na essência, foi o Gustavo Franco, embora os austríacos eles entenderam muito, né, na estrutura de capital, juntando todas as teorias austríacas. Mas os austríacos não entenderam uma coisa da inflação e eu já vou chegar lá. Primeiro vamos falar dos heterodoxos, que foram os que menos entenderam a inflação. Os heterodoxos foram os que menos entenderam a inflação porque existe um aspecto retórico em que define-se inflação de uma maneira muito genérica como aumento no nível geral de preços. Ponto. Ipsis literis. Assim. Aumento, variação positiva. Tá? Como eles realmente entendem isso daí. Eles podem, às vezes, até falar sustentado, alguma coisa nisso aqui. Mas como os heterodoxos entendem, se você pegar essa definição que eu te dei e olhar os heterodoxos falando de inflação de custos, de variações no mercado internacional, entre aspas, em geral, você vai ver que eles vão estar muito apegados a explicações em causas transitórias. Então, simplesmente variação positiva, tá? E deflação ao contrário, né? Variação negativa no nível geral de preços, certo? Já falei, inclusive tinha um vídeo específico sobre isso, que depois eu posso abordar de novo, ou ao final desse vídeo, porque que deflação não necessariamente é negativa e na maior parte das vezes não é. Apesar de muito menos comum que a inflação. Mas vamos lá. Vamos falar da definição dos ortodoxos agora, que é a definição dos manuais, dos principais manuais, que eu li na faculdade. Inflação é o aumento sustentado, em outras palavras, persistente, no nível geral de preços. Ou seja, é um aumento persistente. Um aumento persistente
não pode ser mantido por causas transitórias, certo? A menos que elas tenham causado um dano irreversível na estrutura de produção, na demanda por moeda, apenas. E se não for possível provar esse dano permanente, não dá para falar que existe uma causa transitória para um efeito permanente, tá bom? Porque a economia, ela é um fluxo, em geral. Algumas variáveis são estoque, certo? Principalmente porque esse fluxo gera um estoque, tanto positivo quanto negativo. Mas a economia é um fluxo, é um fenômeno contínuo, é um sistema aberto que se retroalimenta. Beleza. Então, essa é a definição ortodoxa, que é um pouco melhor, mas também errada. E a dos austríacos, ou melhor, do Mises especificamente, mas que muitos austríacos bebem, é o aumento da oferta monetária, que é etimologicamente correto. Porém, essencialmente, ele não entende a natureza do problema. E aí você vai entender porque muitos austríacos estão obcecados com a questão da oferta monetária. E só pensam em olhar agregados monetários e tudo mais. Mas a verdade, gente, é que se vocês entenderem, principalmente quando a gente fala de círculo austríaco, de teorema da regressão, da discussão lá que eu tive sobre a teoria do David Graeber tá errada, entre outras coisas, você vai entender que o valor da moeda ele não é só relacionado à oferta, mas também pela demanda. E a oferta e a demanda, elas são, em última análise, orientadas por uma causa final chamada utilidade marginal. Uau! Quanta informação, né? Tá, vamos por partes, né? A oferta, ela visa aumentar a quantidade dos bens. E quando uma quantidade de um bem aumenta, certo? As necessidades passam a ser atendidas e sendo elas atendidas, a utilidade que é uma intensidade, né? A utilidade como valor em intensidade, ela tende a diminuir com o aumento da extensidade, da quantidade dos bens disponíveis, dos meios de ação disponíveis, certo? Isso também reduz disposição a pagar, que vai levar a uma redução de preços para liquidar os estoques. Do ponto de vista da demanda, a demanda é uma demanda de meios de ação para atingir objetivos, suprir necessidades, por aí vai. Mesmo que sejam necessidades puramente psicológicas e afetivas. Mas a demanda, ela está relacionada, certo? Ela está orientada pelo componente utilitário desse nexo causal, do meio de ação tal, e a consecução do objetivo. Então, a demanda, ela é orientada pela utilidade, certo? Então, se a demanda de alguma coisa ela é reduzida, é porque a prioridade de consumo das massas, ela tende a se direcionar para outros fins. A demanda sempre existe, no caso da demanda, um efeito de substituição. Nem que seja um efeito de substituição por moeda, demanda por moeda. Existe sempre um efeito de substituição, certo? Você vai substituir o consumo de alguma coisa por outra ou por acúmulo de entre aspas, tá? Reserva de valor, né? Então a gente tem que em última análise vai ser consumo futuro, né? É um efeito de substituição intertemporal. Então você tem esses dois, essa causa final, que é a utilidade marginal, que é essa relação, né, de oposição entre utilidade intensiva e quantidade extensiva, né? Por isso que na margem a utilidade sempre vai diminuir conforme unidades adicionais vão sendo incrementadas, justamente porque a necessidade tende a ser menos urgente, e aí novas prioridades surgem. Certo? Então, essa é a essência da oferta e da demanda. Eu já fiz vídeo, já fiz texto sobre isso. Gente, isso daqui não é novidade nenhuma. Talvez seja novidade para quem está chegando agora no canal e quem nunca entrou mais a fundo na minha teorização, certo? Que também não é nada original. Eu só estou pegando coisas que eu aprendi em filosofia e entendendo melhor as coisas que eu estudei em economia. Beleza? Isso é Mário Ferreira dos Santos, basicamente, né? Inclusive... Enfim, não vou ficar relembrando coisas aqui porque vai fugir do escopo. Tá, nossa, eu já tô 9 minutos de gravação de áudio. Bom, enfim. E como que isso se relaciona com a moeda? Existe uma concorrência entre
a demanda por moeda, que basicamente seria uma demanda por consumo futuro, né, sob a expectativa de poder de compra, e a demanda por bens e serviços, de uma maneira, pensando de uma maneira macro, né? E essa taxa marginal de substituição é o que vai, em última análise, determinar a demanda por uma moeda fácil, que nós chamamos vulgarmente de demanda agregada, que seria a demanda geral por bens e serviços, certo? Mas na verdade a demanda agregada também conta consumo intermediário e tal, só pra simplificar, tá bom? Eu sei exatamente, antes que o André Rongalissa venha aqui com seu tom professoral brigar por frivolidades, por preciosismos, eu estou deixando esse disclaimer, né? Vossa calvície. E aí, beleza, a gente tem essa relação, tá? Onde que eu quero chegar nisso daí? É que, por exemplo, se você tem uma política fiscal expansiva fora de controle, você vai ter um aumento pela própria variável G da demanda agregada, você vai ter um aumento, ceteris paribus, mantido o consumo das famílias inalterado, um aumento da demanda de bens e serviços e a diminuição da demanda relativa por moeda, fazendo com que o valor marginal, ceteris paribus, mantido até a oferta monetária inalterada, diminua. Mesmo se você reduz a taxa de juros, aumente, perdão, que faria basicamente com que a moeda em circulação diminuísse, né? Enfim, justamente pelos mecanismos pelos quais o Banco Central vai efetivamente perseguir a taxa de juros meta, que é justamente através, principalmente aqui no Brasil, de operações de open market, liquidação de títulos antigos de dívida pública, que mais? Depósito compulsório, que ele vai tirar a liquidez dos bancos, entre várias outras coisas assim, que são instrumentos de política monetária hoje em dia. Até porque os bancos comerciais são os maiores emissores de moeda escritural, que é a moeda dígito bancário que você tem na sua conta aí do seu celular, que é a principal moeda em circulação hoje. Então, a gente tem todo esse aspecto pra gente. E qual que é a moral da história? Se vocês estão aqui, vocês têm que entender, principalmente quando eu não me prendo unicamente à escola austríaca, a gente entender que a escola austríaca, tudo bem, ela tá certa até quando ela tá errada. Só que para vocês não entrarem nessa narrativa fissurada na questão monetária. Mesma coisa com o Christian Van Boom, quando tava um puta déficit lá no governo do Bolsonaro, ele falando que não, o problema era monetário, não era fiscal, porque a Selic tava 2%. De fato, tinha essa questão monetária, demorou muito para subir os juros, né, achando que o Brasil era Estados Unidos. Beleza, teve todos esses problemas. Mas também teve a questão fiscal, que depois foi arrumada. E aí sim a gente poderia se preocupar com o monetário. Então a gente não pode ficar nessa caixinha fechada de achar que tudo é política monetária, que tudo é oferta de moeda e que a demanda não tem relação nenhuma, entendeu? Essa é a moral da história. E é por isso que o Gustavo Franco ele entendeu muito bem, e aí eu até faço uma adição que na verdade é redundante, né? Então não adiciona nada no fim das contas, de que a inflação é a desvalorização marginal da moeda, que denota principalmente esse caráter microeconômico da moeda, na qual o IPCA o índice de Las Pérez é uma proxy tardia, porque ela não pega esse efeito Cantillon, esse efeito microeconômico, esse efeito da distorção dos preços relativos, que também falseia o cálculo econômico, né? Mas enfim, era só isso que eu queria falar, demorei 13 minutos, fiz uma puta volta, falei, eu não fiz uma puta volta, na verdade foi tudo necessário para construir meu raciocínio, eu só entrei no detalhe mesmo e eu acho que é necessário entrar no detalhe. Vocês estão nesse canal porque eu entro no detalhe, então quem não gostou, os incomodados que se retirem. É isso, forte abraço, fiquem todos com Deus, Omne Unus Est, Omne Orium Turim Unum, e em breve faremos aí mais conteúdo de live, que eu sei que vocês gostam, né? É isso que vocês estão esperando mais do que vídeo gravado. Enfim, fiquem com Deus.